orientação financeira. Hoje vamos conversar com o Ricardo Amorim, presidente da Rican Consultoria. Olá, Ricardo, tudo bem com você? Tudo ótimo, Denise. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu recebê-lo aqui no programa. Eu queria começar perguntando para você, da sua experiência, você sempre trabalha com análise econômica, análise de mercado, e queria que você contasse aqui para a gente o que nos últimos 2 anos mudou do mercado de investimento lá fora e principalmente no Brasil. Olha, Denise, era mais fácil dizer o que não mudou. É verdade. Praticamente tudo. Na verdade, o que aconteceu? As mudanças começaram antes. As mudanças vêm de 2001, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio. Nessa hora, ela mudou toda a ordem econômica global. O que ela fez foi que ela passou a colocar um montão de mão de obra disponível no mundo, o que tem de mais na China é gente. É verdade. E, ao mesmo tempo, muita boca para comer. E o resultado disso é que a demanda das commodities, não só comida, mas também todos os metais, minerais, que são necessários quando o pessoal sai do campo na China, vai para as cidades e tem que ser construídas as casas, as estradas, toda a infraestrutura de telecomunicações, isso aumentou a demanda por commodities no mundo. Isso beneficia países emergentes, em particular o Brasil, que é um mega exportador desses produtos. Sem dúvida. Em segundo lugar, eles inundaram o mundo de produto barato. Aliás, produto chinês e serviço indiano. Em qualquer lugar que você vai, você Vai encontra. ser muito barato. E o efeito dessa história é que isso ajudou a reduzir a inflação no mundo a partir de 2001, junto com a inflação caiu a taxa de juros mundial. E o capital, que era uma coisa que o Brasil tinha dificuldade de conseguir, porque custava muito caro, ficou barato. A taxa de juros caiu no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O efeito disso pra gente foi que a gente vende, o que a gente faz bem ficou mais caro, o que a gente tem que trazer ficou mais barato. Mudou o Brasil completamente. Colocou o Brasil, que era um dos retardatários do crescimento mundial, na liderança. Entre os 30 maiores países do mundo, mesmo sem crescer quase nada, o Brasil esse ano deve ser o 5º ou 6º de melhor desempenho. O ano que vem, que eu acho que a gente vai crescer, o PIB brasileiro vai crescer entre 5% e 6%, a gente provavelmente vai ser o 4º país entre os 30 maiores economias de melhor desempenho. Ou seja, completamente novo. O mundo que a gente estava acostumado a pedir desculpa por ser brasileiro, e agora a gente pode bater no peito, inflar o peito e ter orgulho. É isso que aconteceu. E, por sorte, quer dizer, não foi que a gente fez grandes coisas certas, mas o mundo mudou no lugar certo na hora certa. Ok. Quando você pensa nisso, e você, como investidor aqui no Brasil, você acha que os investidores já perceberam essa mudança? E o que significa essa mudança na hora de escolher entre investir em uma coisa ou outra? Eu acho que muito pouco. Eu voltei para cá, inclusive, por causa disso. Eu voltei ao Brasil há 1 ano, depois de 8 anos em Nova York, que primeiro, estando lá, estava meio fácil de ver que o circo ia pegar fogo. Sem dúvida. E segundo, que aqui, sem chegar a concordar com o nosso presidente, que a gente só passou por uma marolinha, eu acho que foi pior do que isso, mas que o efeito ia ser muito de curto prazo. E que, por consequência, as oportunidades hoje estão aqui. Aliás, acabei de voltar de Nova York, passei uma semana lá visitando investidores, eles estão desesperados para investir no Brasil. Essa é uma corrente comum hoje, inimaginável até alguns anos atrás, você ouvir esse tipo de coisa. Não, em absolutamente tudo, os setores mais diferentes, as regiões mais diferentes do Brasil, antes era muito mais concentrado, hoje isso deixou de ser. E o que eu acho, do ponto de vista de investimento, o que as pessoas precisam entender é que há algumas oportunidades que poucas vezes batem nas nossas portas, e hoje nós estamos vivendo um momento histórico que você junta 3 coisas ao mesmo tempo. Você consegue investir em alguns casos com boas empresas, barato, porque a crise reduziu muito o preço disso, e com perspectivas de médio e longo prazo espetaculares. Isso acontece uma vez a cada 30 anos, se tanto. Pelo menos no Brasil, a última vez que a gente teve isso foi na década de 70. De lá para cá, nunca mais. Certo. As grandes fortunas são feitas aí. E, principalmente, quanto mais a gente demora para aproveitar e perceber isso, menos barato isso vai ficar. Mais caro vai ficar, essa não escolha. Exatamente. Quer dizer, resumindo, eu acho que a gente está no Brasil agora num ciclo parecido com o que aconteceu entre 2000, no fundo começou em outubro de 2002, um pouco depois da eleição do Lula, os mercados estavam nervosos, e veio até maio de 2007. Nesse período, a Bovespa, por exemplo, ela saiu de 8 mil pontos e foi para 72 mil pontos. Multiplicou por 9. O que eu acho que a gente vai ver agora não vai ser muito diferente. Nossa. A gente está num processo parecido. Eu acho que em 5 anos a gente vê o Ibovespa próximo dos 200 mil pontos. Então o risco maior é não considerar isso e ficar fora desse movimento. A ideia tradicional que a gente tinha, que o dinheiro tem que estar praticamente todo aplicado em produtos de renda fixa. Sim. E uma hora ou outra você coloca um pouquinho em bolsa por pouco tempo. Eu acho que é exatamente o contrário. A parcela de bolsa tem que ser muito grande. O investimento tem que ser de longo prazo, porque no curto prazo as oscilações são bastante significativas, mas no longo prazo o desempenho é muito bom. E a outra coisa é que eu acho que a gente precisa acabar com essa noção
de que a gente depende da Bolsa Americana andar bem para que nós andemos. Isso é uma mentira. Se a gente for pegar essa década, se você tivesse investido no início, janeiro de 2000, 100 mil dólares na Bolsa Americana, hoje você teria 60 mil dólares. O mesmo investimento, janeiro de 2000, na Bolsa Brasileira, seus 100 mil reais hoje vale 350 mil reais. É uma ideia absolutamente falsa que no longo prazo, se a Bolsa Americana tiver problemas, estou falando isso porque eu não sou muito otimista com a Bolsa Americana a longo prazo. Eu acho que os Estados Unidos ainda vão ter grandes dificuldades econômicas e a Bolsa de lá vai chacoalhar. Inicialmente, a gente chacoalha junto. Ao longo do tempo, é o que aconteceu no último ano. A nossa Bolsa já teve uma alta de praticamente 100% em relação à mínima, até um pouco mais do que 100%. Um pouquinho mais. E a Bolsa Americana está meio que no 0 a 0 em relação ao que ela estava. Ficou meio de lado esse período todo. Exatamente. Então, para fechar, Ricardo, a gente sempre pede para os entrevistados aqui que recomendações você deixaria para os investidores que assistem o programa? Olha, eu acho que as principais mudanças relacionadas ao Brasil são, a primeira externa, demanda por commodities. Por consequência, eu gosto das ações das exportadoras de tanto minérios, metais e comida. Segunda coisa, esse processo vai fazer com que o dólar despenque no Brasil. Aliás, ele vai despencar no mundo. No Brasil, ele vai despencar um pouco mais. Ao despencar no Brasil, a inflação, tudo que é importado, fica mais barato. A inflação cai, a taxa de juros nos próximos anos ainda vai cair muito. Os depósitos compulsórios bancários, que são absurdamente elevados no Brasil, idem. Isso vai causar um boom de crédito. Todo mundo que depende de crédito, em particular imobiliárias, setor de varejo, vai ter ótimo desempenho. E o último ponto é um mundo no qual o grosso da demanda vai ser chinês, virar de chineses e indianos, que são pobres e muita gente, é diferente do mundo que a gente vivia até a crise, no qual a produção já tinha migrado para os emergentes, mas o consumo era de americano e europeu. Sem dúvida. Hoje, americanos e europeus estão endividados, sem emprego e sem crédito. O eixo de consumo mundial vai mudar e para produto de massa. Isso vale para o mundo e vale no Brasil, até por razões políticas. Eu acredito que todos os programas de redistribuição de renda só vão ser expandidos e isso significa que a renda dos mais pobres vai crescer mais do que a dos mais ricos. O consumo de massa vai crescer mais do que o consumo dos demais produtos. Ou seja, olhem para as ações, em particular nesses setores: consumo de massa, crédito e commodities. Então, muito obrigada pela sua participação. Nós ficamos por aqui em mais uma Orientação Financeira e até a próxima.